E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elson e no vídeo de hoje a gente vai aprender de uma vez por todas o que é this e como utilizar. Isso vai ser muito importante para vocês porque o this é uma das coisas mais utilizadas em JavaScript, mas que pega peça nos programadores iniciantes e até mesmo naqueles programadores mais experientes de JavaScript. Então se você gostou do tópico desse vídeo, já deixa aquele like para ajudar aí o canal, cola na tela e vem comigo. Então, pessoal, para a gente entender de uma forma mais clara, eu vou fazer uma analogia com a língua portuguesa. Então, aqui imagine que tem uma pessoa e o nome dessa pessoa é Elson. E aí, se eu disser, o Elson comprou um carro e ele está muito feliz, então de quem é que eu estou falando? É do Elson. E esse ele se refere a quem? Ao Elson também. Então, vocês estão vendo aqui que eu posso me referir a essa pessoa tanto pelo nome ou pelo pronome. No caso, eu posso usar o nome Elson ou então posso usar ele, para se referir à mesma pessoa. Algo muito semelhante acontece em JavaScript. No caso, quando a gente define algum objeto, a gente pode referenciar esse objeto pelo nome dele ou então pelo this. Aqui eu defini um objeto, que é o ninja, o nome desse ninja é Mike, e eu defini aqui um método para esse objeto, que no caso é atacar. Quando a gente chamar esse método, ele simplesmente vai mostrar na tela aqui, ó, Mike arremessou sua espada. Então, no caso aqui, a gente pode utilizar o nome do objeto, ou então a gente pode usar o this, que vai se referir ao mesmo objeto. Aí vocês podem falar, oxe, mas era só isso? Isso não é difícil. Bem, pessoal, isso realmente não é difícil. Mas a coisa começa a ficar preta é quando a gente tem esse cenário aqui, onde a gente pega o método de um objeto e atribui a uma variável. Eu coloquei até uma pequena descrição aqui para ficar mais claro, né? Então aqui, ó, ao atribuir um método de um objeto a uma variável, o this passa a se referir ao dono da variável, que é quem invoca o método, e não ao objeto que definiu esse método. Então aqui, em outras palavras, a gente tem esse objeto e a gente definiu esse método. Esse this aqui, ele se refere à menina. Só que quando a gente faz essa atribuição aqui, o this lá passa não mais a referir-se a essa menina, e sim ao dono dessa propriedade, que no caso é a janela. É tão tal que se a gente chamar esse método dizer aqui, ó, ele vai dizer, olá, meu nome é undefined. Undefined por quê? Porque a menina tem essa propriedade nome, mas o objeto que invoca esse método dizer aqui, ele não tem essa propriedade nome aqui. E a gente pode até constatar isso se a gente colocar aqui na janela uma propriedade nome. Então eu vou colocar aqui, ó, nome, que é igual janela. E aí ele vai chamar aqui, olá, meu nome é janela. Mas como é que a gente pode consertar isso? Eu quero que quando eu chamar esse método aqui, mesmo que ele esteja atribuído a uma variável, eu quero que ele continue chamando aqui o método onde ele foi definido. Então aqui, pessoal, para a gente consertar isso, a gente vai mudar o contexto da função. Isto é, a gente vai alterar o valor do this. A gente vai dizer, olha, this, eu quero que tu aponte agora para um outro objeto e não para esse que tu estava apontando. Então, quando a gente utiliza esse dizer aqui, ele está apontando para a janela, não é isso? Só que a gente pode fazer esse this apontar de novo para a menina, utilizando esse método especial aqui, call, e aí a gente passa a menina. E aí ele vai novamente apontar para a menina. E isso, pessoal, é muito poderoso, porque isso vai permitir que a gente utilize o método de um objeto em um outro objeto. Por exemplo, para exemplificar aqui, eu defini dois objetos. O carro, que tem um número 400, e ele tem um método, mostrar número, que ele simplesmente vai mostrar o número desse carro, né? E aqui eu tenho também uma moto, que ela tem o número 100, mas ele não tem esse método. Vou tirar uma cópia daquela função aqui e colocar na moto, né? E aí eu vou chamar a moto aqui, mostrar número, né? Bacana, vai mostrar. Só que a beleza disso é que a gente pode reaproveitar esse método do carro e utilizar também na moto. E só o que a gente tem que fazer é pedir emprestado. Olha, carro, eu quero que tu chame o método, mas eu quero que o teu this aponte para mim. E assim, na hora que ele for acessar o número do carro, na verdade, ele vai acessar o número da moto. Então a gente pode chamar aqui carro,
mostrar número, só que eu quero que chame no contexto da moto. E voilá, ele conseguiu mostrar o número da moto. E no outro vídeo a gente vai trazer dois outros métodos especiais, que é o bind e o apply. Então eu espero vocês no próximo vídeo.